Glória a Deus, Deus seja louvado, mais uma noite abençoada de quarta-feira e vim aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus aos nossos corações para que possamos crescermos mais e mais na fé, louvando a Deus, glorificando a Deus, porque Deus ele nos deu a graça dele, o favor dele, para nós termos uma comunhão digna com ele, para sermos beneficiados por Ele. Esse é o plano de Deus para todos nós, né? Um plano de paz, é um plano de vitórias, é um plano de bênçãos sem medidas, mas tendo a certeza que nós vamos ter as aflições da vida, mas nós não devemos desanimarmos por nada, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito para todo aquele que nele se refugia, para todo aquele que nele crê, que nele confia e que nele espera. Então receba a palavra, creia no Evangelho. O Evangelho é o único recurso que nós temos, a boa notícia que vem da parte de Deus. Nós ouvimos muitas notícias, mas notícia como a do Pai não tem comparação na face desta terra. Então temos que ficarmos no Evangelho, porque é do Evangelho que vai ser a nossa bênção, é pelo Evangelho que vai ser nosso livramento, porque o Evangelho é as boas novas que veio Deus nos oferecer por meio de Cristo lá na cruz do Calvário. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a verdade, né? Que está escrito lá na carta de 2 aos Coríntios, lá no capítulo de número 13, o versículo de número 8, vai dizer assim, pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, independentemente do que a pessoa possa viver na vida, se ela viver com a palavra de Deus, que é a verdade, nada poderá contra a verdade. O que é verdadeiro nunca será envergonhado, mas sempre exaltado. Então nós temos que aprendermos que nós não podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então quando nós falarmos da verdade, temos que descansarmos naquilo que nós falamos, profetizamos pela verdade, porque a probabilidade de manifestar o poder de Deus pela verdade é 100%, não tem uma falha sequer. Aquilo que é verdadeiro, esse vai ser privilegiado se viver na verdade. Então o Paulo disse assim em 2 aos Coríntios, verso 13 e 8, pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, como a verdade tem nos beneficiado, pastor? Quando nós a praticamos. Praticou a verdade, você vai estar no bom caminho, você vai estar na ajuda de Deus. Aí no livro de Esther, antes do livro de Jó, tem Esther, né? Que está lá no capítulo de número 2, que vai dizer assim, a Esther, ela foi deportada, né? E ela foi para viver no domínio do rei Assuero, que este rei, ele reinou desde a Índia até a Etiópia, e ele governava 127 províncias, né? Então era um reinado muito poderoso. Estava lá levado como cativos, né? O povo judeu. E Mordecai, e o nome da Esther era Hadassa, né? Que veio ser Esther, estava lá no reinado do rei Assuero, que era o rei da Índia e que reinou também na Etiópia. E o que acontece aqui? Acontece algo, irmãos, que houve uma grande ameaça para destruir a raça do judeu no reinado do rei Assuero. Havia um homem chamado Amã, esse foi honrado pelo rei Assuero, e ele começou a ser muito orgulhoso, muito soberbo, pela posição que o rei deu a ele, e ele gostava que se prostravam perante ele, quando ele passasse, e Mordecai, o judeu,
não se prostrava, permanecia como judeu. Quando nós somos cristãos, nós precisamos permanecermos em qualquer situação como cristão. Nós não temos que nos rebaixarmos devido a situações da vida. Nós não temos que enfraquecermos na fé devido aos problemas da vida. Não, Jesus não ensinou isso. Jesus nos deu a fé para nós vivermos por fé, não sermos desestimulados da fé. Porque sem fé, quem vai agradar a Deus? Ninguém. Se aproximamos de Deus, então é necessário que nós cremos nele e na existência dele, porque ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, a Esther e Mordecai estavam numa situação muito difícil, né? Fora da sua nação e lá no reinado do rei Assuero. E o que acontece aqui? No capítulo de número 2, e o versículo de número 17, vai dizer assim, ora, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que as outras virgens, de modo que lhe expôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vaste. Vaste era a rainha do rei Assuero. E um dia o rei faz um grande banquete, né, de 180 dias, e ele quis apresentar no 7º dia a rainha Vaste para os príncipes que foram convidados. Então ele manda o eunuco chamar a rainha com a coroa real, porque ela era muito formosa, e ela rejeitou comparecer na festa do seu rei Assuero. E o que isso acontece? Ela é deportada, é tirado a ela o direito de rainha. E o que acontece? Eles começam a preparar as virgens, e Esther era uma delas. Olha como Deus sabe preparar todas as coisas para nos defender e para nos abençoar. Não te preocupes com o que você tem passado, se está lhe incomodando, porque Deus está preparando uma bênção para você, um livramento para você. Deus está preparando uma resposta. Deus está preparando uma situação para lhe favorecer, não te envergonhar, para te exaltar, não te humilhar. Deus sabe preparar o livramento para os seus filhos. Por isso que nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Quando você vive pela verdade, ela muito vai te beneficiar, ela muito vai te honrar. Mentira de Satanás, verdade é de Deus. Então a rainha Vaste, ela é deportada, ela não é mais rainha, e entra Esther, porque o rei muito se agradou de Esther. Mas isso aqui, Esther era uma mulher estrangeira, ela não tinha anunciado ainda ao seu povo que ela era uma mulher judia. Não, ela se ocultou. Então ela é colocada o quê? Numa promoção. Olha que coisa boa. Deus, ele sabe preparar uma promoção para nós, né? E ele está preparando a sua promoção. Então não temos se a situação está diversa, porque estava diversa para Mordecai e tanto também para Esther. Mas Deus começa a preparar. O rei muito amou Esther. Quando a Esther entrou na presença do rei Assuero, o rei se agradou dela, mas aquilo já era uma preparação de Deus. Por isso que nós temos que agradarmos a Deus na verdade, para Ele nos promover, para Ele nos honrar, para Ele nos abençoar. E o que acontece no versículo de número 18? Então deu o rei um grande banquete em honra de Esther. Está vendo como Deus sabe honrar? Aquela que ela era deportada, né, para ser como escrava lá no reinado do rei Assuero, agora ela está sendo honrada, está sendo coroada como rainha. Está vendo como Deus muda as situações? Então não temas se a situação da tua vida não está de acordo com o que você gostaria. Vai buscar o seu direito, vai buscar a sua mudança na verdade, na palavra. Querido, aflição nós vamos ter, situações adversas nós vamos passar, mas temos que carregar a cruz. Você está entendendo?
Claro que nós queremos só bênção. Eu só quero bênção. Deus é abençoador, mas Deus precisa provar a nossa fé. Deus precisa ver em nós até que ponto nós estamos na verdade. Faz parte da bênção de Deus, do livramento de Deus, faz parte a fé ser provada. Então por isso que é bom nós permanecermos na verdade, que ela sempre vai nos dar um escape, sempre vai nos dar uma saída, sempre vai nos dar uma direção. Por quê? Porque Deus cuida daqueles que praticam a verdade. Então foi dada uma festa em honra a Esther e todos os seus príncipes e os seus servos. Proclamou o feriado por todas as províncias e distribuiu presentes segundo a generosidade do rei. Está vendo como o rei ficou feliz pela Esther? Mas é a preparação de Deus. Reunindo-se as virgens pela segunda vez, Mordecai estava sentado à porta do rei. Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther, sua prima, já era rainha. Aí vai dizer aí, versículo 20 do capítulo 2 de Esther. Esther, porém, não tinha declarado a sua parentela e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, pois obedecia às ordens de Mordecai, como quando a criara, porque os seus pais haviam morrido e Mordecai cuidou dela. Durante os dias que Mordecai estava sentado à porta do rei, 2 oficiais do rei que guardavam a porta, Bigtan e Teres, se indignaram e conspiraram para assassinar o rei Assuero, mas veio isso ao conhecimento de Mordecai. Olha como Deus sabe preparar. Às vezes você está numa situação que não é o lugar que você gostaria que estivesse, né? Mas se você está na verdade, Deus te abençoa nesse lugar. Deus abençoa, Deus te promove, Deus te honra nesse lugar, mas tem que ficar na verdade. O que é estar na verdade? Obediência à palavra, guiado, dirigido por Deus, não tomando decisões na emoção, mas na razão da palavra, na razão da fé. Conspiraram Bigtan e Teres contra o rei Assuero, e Mordecai estava à porta e chegou aos ouvidos de Mordecai uma conspiração contra o rei. E o que Mordecai faz? Versículo de número 22. Mas veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Então Mordecai falou para Esther: Esther, estão conspirando contra o rei Assuero. A Esther vai lá e fala para o rei Assuero que Bigtan e Teres estava conspirando contra ele. Mas olha a importância da verdade, versículo 23. E quando se investigou o caso e se achou ser verdade, então o rei, ele foi investigar. E quando ele foi investigar sobre Bigtan e Teres, era verdade, ele descobriu a verdade, que eles estavam conspirando contra ele, o rei Assuero. E o que acontece? Os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso, olha o agir de Deus, tudo isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então havia um livro lá que eles escreviam os fatos, os relatos que acontecia no reinado do rei. E esse livro ficava guardado lá. Era como se fosse a história do reinado do rei, a história do seu governo. E foi registrado lá. É aquilo que Deus tem dito para nós. Todos os nossos atos estão sendo escritos no livro da vida. Se quando nós chegarmos perante o Pai e aquele livro da vida se abrir, porque ele vai se abrir, se nós não apresentarmos a Deus as verdades dele que estão escritas naquele livro, quando o livro da nossa vida se abrir e se deparará com as mentiras, com as incredulidades, com as falsidades, com os ódios, os rancores, as iras, lá no livro, que são as nossas atitudes que estão sendo escritas no livro, e um dia esse livro vai se abrir, entendeu? Um dia esse livro vai se abrir. A história do reinado do rei Assuero está sendo escrita no livro das crônicas, e esse fato de conspiração foi escrito. O rei ficou sabendo, é verdade,
e escreveram isso, guardou o livro. E os dois conspiradores, o rei mandou enforcar. E Mordecai foi quem deu aviso sobre a conspiração. E o que vai acontecer aí? Aí, o rei, ele vai honrar um tal de Amã, e ele começa a ser esse orgulhoso, ele começa a tramar para destruir os judeus, né? Ele começa a tramar porque ele queria a honra e Mordecai não lhe dava a honra, não prostrava perante ele quando ele passava. Então ele fez um propósito para o rei Assuero, fazer um decreto para que no espaço de tempo viesse a destruir todos os judeus que não eram daquelas províncias, né, que não servia o rei, nem servia os costumes do rei. E o rei achou isso bom e fez o decreto. E o Amã prometeu 10.000 talentos de prata aos tesouros do rei Assuero, para a destruição do povo judeu que estava no território do rei. Então olha que coisa triste, né? Às vezes situações elas se levantam para querer lhe destruir, mas se você estiver na verdade, Deus vai te honrar. Se você estiver em favor da verdade e não contra a verdade, não importa o que se levanta contra você, Deus vai te honrar. Porque o Mordecai, como a sua prima já era a rainha Esther, ele consegue a ajuda da Esther. Então foi feita a conspiração contra todo judeu. Mordecai ficou sabendo desse decreto, queriam matar numa data específica todos os judeus, devido a esse Amã, que estava preparando a destruição, que ele era um verdadeiro adversário do povo judeu. E o que acontece? O Mordecai consegue a ajuda de Esther, está no capítulo 4, e o versículo 8 assim, vamos ler o 7, Mordecai lhe fez saber tudo o que tinha sucedido, inclusive a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Então Mordecai falou: Esther, você tem que pedir ajuda para o rei, senão o Amã vai nos matar, vai nos destruir. Queridos, mas quando nós estamos na verdade, as afrontas de Satanás se levantam. Até as afrontas do homem também se levantam contra nós. Inveja, perseguição, traição, calúnia, isso se levanta. Mas nós temos que nos mantermos na posição da verdade. Nada contra a verdade, senão em favor da verdade. A verdade sempre vai lhe beneficiar. Não temos. Estás na verdade? Pode ficar em paz, que o teu socorro virá, a tua bênção chegará, o teu livramento acontecerá, a tua cura se manifestará, a providência vai chegar, o Deus vai te guardar, vai te libertar. Por quê, pastor? Porque Deus disse que livramento, bênção é verdade. Quando nós estamos na verdade, o que é verdadeiro de Deus se manifesta em nós. Cuidado se não tem manifestado na sua vida as mentiras de Satanás, se elas não têm tomado cuidado das verdades de Deus no teu coração. Satanás, ele é o inimigo, Satanás é o adversário do povo cristão, do povo de Deus, que nem o Amã é adversário do judeu. Mas Satanás está derrotado, como o Amã também vai ser um derrotado aqui, e Mordecai vai ser honrado. Aí continua no capítulo 4, versículo de número 9. Veio Atã e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther instruiu Atã, dizendo a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado,
não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nesses 30 dias, não fui chamada para o rei. Então ela falou assim: Mordecai mandou um recado para ele: olha, se eu entrar na presença do rei sem ser chamado, ele vai me matar, porque era uma regra, era uma ordem do rei, não se entrava na presença do rei sem ele ser chamado. E ele tinha que estender o cetro, e a pessoa tinha que tocar no cetro de ouro, né? Que era uma autorização de estar na presença dele. Mas a rainha não havia sido chamada nos 30 dias. Mas olha a palavrinha de Mordecai. Escute isso daqui, ó, versículo 12. Ó. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, né? Se eu entrar lá, eu vou morrer. Eu não fui chamada para entrar na presença do rei. E é certo que é uma sentença: quem entrar na presença do rei sem ser chamado vai ser morto. Mas olha a situação de Esther e dos judeus. Tinha feito um decreto de morte. Então às vezes nós passamos situações difíceis, mas em todas elas nós temos plenas condições de passarmos por elas. Bem ou mal, não importa, somos guerreiros da fé. É pela verdade que vencemos as mentiras de Satanás e as artimanhas de Satanás também. Quando as palavras, versículo 12 do capítulo 4, quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois se de todo te calares, e agora socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus, porque era promessa. Então nós não podemos sermos negligentes no nosso cristianismo. Não seja um cristão negligente, não, mas diligente com a sua fé, diligente com o seu temor. Não importa se os momentos são de pandemia, não importa se os momentos são difíceis, cadê a sua verdade para com Deus? Cadê a sua fidelidade para com Deus nos tempos das pandemias, nos tempos da adversidade? É só nos momentos bons que servimos a Deus na verdade? Não, nos momentos adversos também, porque Deus muito se agrada de nos pegar na verdade em momentos de pandemia, em momentos de adversidade. Tem muito cristão que pensa que igreja é supermercado de bênção. Não, bênção é presente. O que Deus quer para nós é salvação. Então quem vai para o caminho da salvação é aquele que está na verdade. E quem está na verdade, buscando a salvação, pode descansar no Senhor, que as demais coisas Deus vai acrescentar. Ou seja, as bênçãos Deus vai presentear. Tem muitos pastores hoje fazendo de igreja supermercado de bênção. Vai prestar conta perante Deus. Não estou dizendo que Deus não abençoa, mas tem muitos pregadores do evangelho só pregando mel, só dando mel na boca do cristão. Não está apresentando a ele o momento do fel, o momento da amargura. Aí quando vir a amargura, esse cristão não saberá sair dela. Esse cristão vai murmurar, esse cristão vai questionar. Eu prego mel na sua boca, mas eu te coloco um pouquinho de fel também. É as aflições que nós temos que passar na vida. Às vezes a maioria não quer escutar da aflição. A maioria quer escutar o quê? Bênção, bênção, bênção. Por quê, pastor? Porque os pregadores do século 21, muitos deles são covardes de pregar a verdade. São covardes de pregar contra o pecado. Só quer pregar, Deus vai abençoar, Deus vai dar, tudo você pode, né? Claro que nós podemos, claro que Deus vai abençoar, mas e as aflições da vida quando vier? Nós não estamos no momento de pandemia? O momento é bom? Não. Desemprego, lojas fechando, economia do país em colapso. Olha como é que está a situação. Mas onde está a verdade agora? Onde está o nosso apoio agora? É na verdade. Por quê? Porque Jesus falou que passaríamos por isso.
Mateus 24, capítulo 24, versículos 6 e 7. Ele disse, e estamos passando. Então chegou o momento amargo aí, a aflição, claro que chegou. E agora? O que nós vamos fazer? Ficar na verdade. Mandou-lhe de volta essa resposta. Não imagine porque você está no palácio aí, tu somente escapará dentre todos os judeus. Pois se de todo te calares, e agora socorro e livramento de outra parte virá para o judeu. Então se nós negligenciarmos a palavra, querido, Deus mandará socorro, se nós permanecermos fiéis com Ele. E quem sabe, continuando o versículo 14, quem sabe não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Rainha Esther, quem sabe não foi para este tempo de perseguição, de destruição contra o judeu, que você não chegou aí para ser rainha, para interceder para os judeus? Você acha que ela chegou a ser rainha em vão? Não, porque Deus iria usá-la como instrumento para trazer liberdade ao povo judeu e a condenação do Amã. Então eu quero dizer uma coisa para você, nessa noite, grava isso. Quem sabe, né? Quem sabe, se não foi você chamada por Deus para ser um cristão, uma cristã, para passar esse momento que nós estamos passando. Será que Deus não nos chamou para sermos cristãos, para passarmos agora nesse tempo que estamos passando, para enfrentarmos na verdade, na coragem, e não nos acovardarmos? Quem sabe que se Deus não lhe fez ser um cristão, para você enfrentar essa situação tão adversa que você está enfrentando, mas para permanecer firme na fé, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar? Quem sabe? Será que foi em vão você ser chamado por Deus para ser cristão? Uma cristã? Mas tem que ser um cristão, uma cristã na verdade. Nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Então coloca isso dentro de você. Você é um cristão, uma cristã. Então quem sabe se você não está sendo um cristão, uma cristã, para esse momento que você está passando. Por que você é um cristão, uma cristã da parte de Deus? Para você superar, para você suportar e prevalecer contra as suas adversidades. Tem cristão que nessa pandemia está desesperado. Tem cristão que nessa pandemia está perdendo o juízo da fé. E nós vamos perder? Quem sabe você não é cristão? Olha o que ele disse aí, Esther, quem sabe não foi para tal tempo como este que chegaste ao teu reino? Será que Deus não sabia desse tempo do século 21, do ano 2020? Será que Deus não sabia que viria esse vírus aí? Claro que sabia, mas por que Deus nos fez cristãos? Para nós vencermos, para nós passarmos por esse tempo na verdade, na fidelidade, no temor a Ele. Cadê o temor? Cadê a verdade? Tem cristão se acovardando, tem cristão infiel, injusto com Deus, só porque está passando pandemia? Não, isso é uma traição para Deus, né? Cadê a nossa postura de cristão? Cadê o cristianismo em nós? Só louvamos a Deus no tempo de paz e nos tempos da guerra. Desprezamos? Ignoramos? Não esmoreça na fé. Não tire o temor de Deus do teu coração. Preserve o amor de Deus em ti na verdade, né? Porque boas notícias vêm. As más vêm, mas as boas também vêm. Então quem sabe Deus nos colocou nesse tempo aí para a libertação dos judeus. Aí diz aí, o versículo de número Então 15, então mandou Esther que tornasse a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Você está entendendo o que é uma fé? Tem gente que está com medo do coronavírus, do Covid. Querido, se você, se eu, se alguém, se um cristão morrer, morreu. Pastor, o senhor é muito frio. Que frio?
Você não sabe o que é vida eterna? Você não sabe que crente ele não morre, ele dorme? Que vamos ressurgir? Que o cristão tem uma vida eterna? Esquecemos disso. Se perecer, pereci. Mas vai na verdade. Vai lá. Vai na coragem. Vai naquele espírito de devoção para Deus. Se perecer, pereci. Não desista do teu sonho, não. Tem muito cristão, meu irmão, que não está recebendo o que Deus tem para dar, porque está se acovardando. Você tem sonho, você tem projeto, vai lá, põe o seu projeto na presença de Deus, executa ele. Vai lá, arregaça as mangas. Não desista do teu sonho, não. Pastor, já estou com 70 anos, já estou com 60 anos. E daí que você está com 60 anos, 70 anos? Você tem fôlego da vida. Enquanto você tem fôlego da vida, você tem esperança. Não é? Tem um ditado popular: a esperança é a última que morre, né? E quando houver a esperança, não temos que desistir. Põe o teu sonho na presença de Deus. Não desista não, não desanima não. Os tempos são difíceis, mas servimos um Deus que nos acolhe em tempos difíceis também. Servimos um Deus que nos ajuda em tempos difíceis também. Então regaça sua manga, pega esse seu projeto que você tem no coração aí, começa a colocar em prática. E a crise, que crise? Não olha para a crise, olha para Deus. Deus trabalha em nosso favor em crise também. Impossível a nós, para Ele não é. Lucas capítulo 18 está escrito: para o homem é impossível, para Deus não é. Então a Esther falou assim: jejua todo mundo 3 dias, ninguém come, ninguém bebe, que eu vou jejuar para entrar na presença do rei contra a lei. Se perecer, pereci. Isso é coragem, isso é uma mulher de devoção, de fé. Cadê a nossa coragem? Cadê a nossa fé? Não desista do teu sonho, não joga a toalha, não. Levanta, vai lá no seu objetivo, vai lá no teu sonho. Não olha para a tua idade, não olha para o teu recurso financeiro, não olha para o teu momento, não. Olhe para a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí versículo de Números 17: assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Aí a Esther entrou na presença do rei, no versículo de Números, do versículo 1, capítulo 5. No terceiro dia vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à sala do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, na sala real, defronte à entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela. Olha Deus trabalhando. Ela pensando que ia morrer, padecer. Olha, o rei se agradou dela. Ela se consagrou. Talvez Deus quer te agradar, em muitas coisas. Mas Deus está querendo, sabe o quê? A tua consagração. Viu? 3 dias e 3 noites, eles não comeram nada, não beberam nada. Viu? Mas Deus quer a nossa consagração a Ele, a nossa entrega a Ele verdadeira. Larga a mão de ser crente falso, crente fofoqueiro, fuxiqueiro, linguarudo, cuidador da vida alheia. Para com isso. Você não foi chamado para cuidar da vida alheia. Você foi chamado para viver a fé, para estender as mãos. Para de ser pessimista, vida de derrota. Para ficar vendo má notícia da televisão. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai se consagrar, vai estar na presença de Deus e na dependência de Deus. Larga a mão de ser infiel, seja fiel. Quando o rei viu, ela se agradou dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é que te tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Você está vendo quem é Deus? O que você quer? Qual é o teu problema? Fala para mim, Esther, até metade do meu reino eu te dou para você. Qual é a tua petição? O que ela pede? Que ele fizesse que ela fizesse uma festa e o rei convidasse a Amã, né? Porque ela ia declarar a armadilha de Amã contra o povo judeu. Então
ela iria ser honrada como judeus. E no capítulo 6, o Mordecai é honrado, porque o Mordecai viveu uma verdade lá atrás. Olha o capítulo 6 agora. Ó. Naquela noite o rei não pôde dormir. Olha Deus trabalhando. Ó. De sorte que mandou trazer o livro das crônicas e os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Então o rei ficou sem sono. Deus colocou nele, tirou dele o sono e fez com que ele pedisse o livro das crônicas. Ó, traz o livro das crônicas do meu reino lá, deixa eu dar uma lida nele lá. Perdeu o sono e foram lá e pegaram o livro para o rei. Achou-se, versículo 2 do capítulo 6, achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Quando o rei abriu, estava escrito lá: Mordecai livrou o rei de uma conspiração de Bigtã e Teres que queriam matá-lo. Aí o rei perdeu o sono, tudo preparação de Deus. Querido, tua bênção, quem prepara é Deus, não é homem. Larga a mão de se apoiar em homem, larga a mão de se apoiar em pastor, em pastora, larga a mão. O seu apoio é a verdade, o seu apoio é Bíblia, o seu apoio, a sua rocha é Cristo. Você não tem que se apoiar no homem, não. Ouvir a pregação do Evangelho, amém, mas se apoiar em homem, deixar de servir a Deus por causa de homem. Quem é perfeito? Quem não tem erro, atira a primeira pedra. O que tem de anunciadores do Evangelho dizendo que é santo, perfeito? Não se apoia no homem, não, se apoia na palavra. Pegue a palavra, viva a verdade anunciada, até por uma mula. A mula falou com Balaão, porque era a verdade de Deus na boca da mula. Ajudou Balaão, Deus usa, mas se apoiar em homem, se apoiar em pastor A, pastor B, não, eu nunca te ensinei você a se apoiar em mim. Eu te ensino você a se apoiar na palavra que eu prego, da parte de Deus, não da minha parte. Por quê? Porque é assim que o negócio acontece. Aí diz aí, ó. Perguntou o versículo 3 do capítulo 6, perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? O que fizeram para Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Nada lhe fez para ele, não. Ah, é? Então o rei mandou chamar o Amã. Chama o Amã lá para mim. Amã, se alguém defendeu o rei de uma conspiração, o que deve fazer para ele? Ah, Senhor, pega ele, coloca no cavalo real, veste ele, e manda ele passear no meio do povo. Esse aqui honrou o rei. E o Amã dizia: mas qual é o homem que agrada o rei como a mim? Pensava que era ele que ia ser honrado. Aí quando ele falou isso para o rei Assuero falou assim: então pega o Mordecai. Olha, aquele que ele queria matar, pega o Mordecai, coloca no cavalo as 10 reais e passeia com ele. Você está entendendo o que é uma honra de Deus? Sabe quando vem a honra? Ela vem na verdade. Deus só pode nos honrar na verdade. Então nós temos que parar de sermos falsos com nós mesmos. Larga a mão de ser falso. Ainda há tempo de Deus mudar a sua vida. Ainda há tempo de Deus restaurar a tua vida. Ainda há tempo de Deus perdoar os teus pecados, suas falhas. Ainda há tempo. Creia, se entrega, espera, busque a mudança em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer te honrar. O que fizeram com Mordecai? Não fizeram nada, Senhor. Então coloca ele para ser honrado. E Mordecai foi honrado, porque no capítulo 5 está dizendo aí, ó, que a forca já tinha sido preparada
para Mordecai, né? Que já tinha sido preparada para ele morrer. Porque vai dizer, olha o 5,14, ó. Disseram-lhe Zélia, sua mulher, mulher de Ramã, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã peça ao rei que nela se enforque Mordecai. Então vai alegre com o rei ao banquete. Essa sugestão agradou a Amã, e ele mandou construir a forca, porque a Esther tinha convidado ele para ir na festa, para agradar ele, né? Aí ele foi todo lá animadão, né? Mas ele tinha mandado preparar uma forca. Ele falou assim, até a rainha me chamou para a festa, mas ela ia declarar a traição dele. E para resumir, entende isso daqui, ó. Capítulo 7, a Bíblia diz que o Ramã teve o seu fim. 7:9, ó. Então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, disse, a forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Disse o rei, enforcai-o nela. Enforcai-o nela. Querido, cuidado com a falsidade para com o teu próximo. Cuidado. Não se levante contra o teu próximo, não. Às vezes a pessoa arma uma forca, ela vai para a sua própria forca. Ó, assim, versículo 10 do capítulo 7, enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Não somente Mordecai, mas também os seus 10 filhos, sua esposa, todos eles morreram na forca. O que eu quero dizer? Que é Deus quem nos honra. Busque a sua honra, busque a sua graça, a paz de Cristo, busque o teu sonho realizado, né? Busque os seus desejos, busque as suas metas na verdade. Onde é a verdade, pastor? É a pregação do Evangelho. Larga a mão de se apoiar no homem, né? O que eu tenho para te oferecer, a não ser pela infinita misericórdia, a mensagem de Deus? Não, eu não tenho salvação para você. Não, eu não tenho cura para você. Mas o Deus que eu prego, esse cura. O Deus que eu prego, esse salva. Viu? Então se apoia em Deus, não no homem. O que tem de cristão apoiado no homem, né? Porque tem muitos homens aí só pregando mel, só o mel. Ah, pastor, mas se pregar contra o pecado esvazia a igreja. É melhor ter um salvo da igreja do que 10 pervertido, corrompido, desobediente, rebelde, bode. Então é melhor uma ovelha do que 10 bode. Querido, nada contra a verdade, senão em favor da verdade, né? Pregador, até pregador tem que pregar mel, né? Mel, mas tem que pregar o fel, porque dias doces Deus dá, dias amargos Deus também permite. Mas se nós estamos na verdade, dias doces e dias amargos na verdade, não tem problema. Deus cuidará de nós. Amém? Então viva a verdade, não desista do teu sonho, vai falar com Deus, vai consagrar a tua vida, põe o teu projeto na mão de Deus, na verdade, que Deus vai te honrar. Deus tem qualidade suficiente para te honrar. Pega as qualidades que Deus te instrui, faça e Ele vai te honrar em nome de Jesus. Amém? E se tem pecado escondido aí, confessa para Deus, arrepende-te enquanto você está no fôlego da vida. Sabe por quê? Porque tudo está escrito no nosso livro, e se nós não nos consertarmos aqui na terra, vai aparecer lá perante o tribunal. Só que lá não tem misericórdia não. A misericórdia é dada aqui, lá vai ter juízo, julgamento. Entendeu? Uns vão ser honrados e outros serão desonrados. Mas que nós venhamos estarmos na verdade, em favor da verdade e nada contra a verdade. Amém, queridos? Esta é a palavra que Deus preparou para os nossos corações, né? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que eu te louvo por esta palavra, meu Pai.
que o Senhor possa nos fazer crescer, meu Pai, até nos momentos difíceis, nos momentos de uma pandemia que estamos atravessando em nossa nação, meu Deus, nesse planeta Terra, Pai. Mas o Senhor é Deus, meu Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai, tudo vem pela Tua permissão, meu Pai. Oh Senhor eterno, guarda-nos, meu Deus amado, na verdade do Senhor, para que nós possamos vencermos as adversidades, que nós não venhamos esmorecermos na fé, mas perseverarmos na verdade do Senhor, porque quando nós a conhecemos, ela nos libertará, meu Pai. Ensina-nos, meu Deus, a criarmos totalmente uma dependência somente de Ti, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, e que possamos entender, compreender aquilo que o Senhor tem nos instruído, o caminho que o Senhor tem nos preparado, porque o Senhor nos instrui aquilo que nós devemos fazer e o caminho que nós devemos andar. Então ajuda-nos, Espírito Santo, a termos a sabedoria, a termos o temor a Deus, o respeito às Escrituras Sagradas, para nós podermos sermos mais que vencedores em Cristo, suportarmos os momentos adversos na fé, sabendo que o Senhor é conosco, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor é aquele que é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia, Pai. Então conforte o coração da Tua igreja, Pai. Faça a Tua igreja, meu Pai, crescer nesse momento, meu Deus, adverso, esse momento de dificuldade, esse momento de pandemia. Faça a Tua igreja te adorar, faça a Tua igreja se consagrar, em nome de Jesus, na verdade do Senhor, para que a igreja possa ser, meu Pai, visitada pelo Teu poder, meu Deus, e abençoada por Ti em nome de Cristo, Pai. Abençoai todos aqueles que têm me pedido orações pelo WhatsApp, pelo Facebook, que estão com os seus nomes no caderno de oração. Visite a cada um agora, Pai, e derrama da graça, do poder, da misericórdia, do perdão, em nome de Jesus. Deus, eu os abençoo, meu Pai. Eu coloco esses ouvintes dessa live em Tuas mãos abençoados. Eu coloco todos aqueles que me pedem orações nas Tuas mãos abençoados por Ti, em nome de Cristo. E eu repreendo toda a força de Satanás, ser repreendido toda a seta, todo o laço do diabo, toda a ferramenta preparada contra a nossa vida não vai prosperar, pois eu repreendo, eu amarro, eu expulso em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos e nós Te bendizemos. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, e que o Senhor nos visite com a Tua graça, em nome de Jesus, e que assim seja para a Tua honra e para a Tua glória. E amém, Jesus. Amém, meu Deus. Amém, queridos. Diga graças a Deus. Diga: eu estou abençoado, abençoada na verdade. Nada contra a verdade, né? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Amém? Queridos, domingo agora, Santa Ceia da Família, do fortalecimento da família. Esteja aqui na igreja buscando a sua Santa Ceia, às 8 horas da manhã e também às 7 horas da noite, tá bom? E você que tem a sua fidelidade do dízimo para entregar, vem entregar na verdade, irmãos. Amém? Seja verdadeiro também para com Deus, com seus dízimos, e prepare uma oferta, tá bom? Seja uma oferta especial, o melhor que você tenha. Ofereça a obra de Deus, que ela precisa, necessita também, e não vamos nos acovardarmos, não. Vamos socorrer a obra em nome de Jesus, porque Deus é digno, em nome de Cristo. Amém? Então prepare aí a sua oferta, devolva a sua fidelidade, que é o seu dízimo, e que Deus nos abençoe também na nossa vida financeira. Mas tem que fazer por liberalidade e generosidade, tá bom? É pela fé, queridos. É verdadeiro o que eu lhe peço, né? É, pastor, é bíblico. Então pratique com todo temor a Deus, que você vai abençoar esta obra e Deus vai se agradar de ti. Estamos necessitando, então vamos nos expor a Deus, para a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, então domingo venha pegar a tua Santa Ceia, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te levante para você ver o teu sonho realizado. Não desista não, porque Deus é contigo, tá bom? Ó, em Cristo com amor, eu e a minha casa desejamos a todos um bom término de quarta-feira, uma quinta-feira abençoada, a sexta, o sábado, domingo. Pega a tua ceia e que nós tenhamos um bom final de mês, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um forte abraço a todos, Deus te abençoe, e amanhã estarei trazendo uma palavrinha aos nossos corações da parte do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo aí, que muito vai ajudar
os seus amigos aí do seu grupo, tá bom? Compartilhe em nome de Cristo, tá bom? Mas compartilha mesmo, seja verdadeiro e compartilha em nome de Cristo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.